Com a presença da ministra da Cultura, Ana de Holanda, foi relançada na Câmara a Frente Parlamentar Mista do Livro e da Leitura. Mais de 200 parlamentares assinaram a adesão à frente, que terá o objetivo de fomentar a produção literária e estimular a leitura no Brasil. Para conversar sobre esse tema, nós estamos em contato com a presidenta da Comissão de Educação e Cultura da Câmara, a deputada Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, que trabalhou bastante pelo relançamento dessa frente. Deputada, muito bom dia, é um prazer tê-la conosco. Muito bom dia para vocês e para os ouvintes. Deputada, já há algum tempo se fala no Brasil sobre não só a ampliação da educação, etc., mas principalmente da consolidação do hábito da leitura entre os nossos jovens, para que esse processo de educação e de renovação de conhecimento seja constante, não aconteça só dentro da escola. Temos avançado nessa seara ou ainda a evolução ainda acontece de maneira muito lenta? Avançamos, mas o avanço é muito lento. Para se ter uma ideia, né, nós temos ainda muitos municípios pelo país afora que não tem bibliotecas, e não é o problema só de não ter a biblioteca, né? Tem a questão do acervo, aí não é também só o problema do acervo, tem a questão dos agentes de leitura, que são exatamente as pessoas que vão cuidar da biblioteca, ou seja, são as pessoas que vão, na verdade, orientar e incentivar as pessoas à leitura. É fato que, ao longo desses últimos 8 anos, houve medidas importantes para começar a superar esse cenário, com algumas políticas públicas que foram adotadas pelo governo federal, inclusive de ampliar os investimentos, né, para a instalação de bibliotecas pelo país afora, o próprio programa que o governo federal criou de agentes de leitura, mas é preciso avançar porque a realidade hoje existente no país é que a questão do livro, a questão da leitura ainda é muito pouco utilizado. Deputada Fátima Bezerra, em tempos assim que a gente percebe o hábito de se ler muito pela internet, pelo computador, há muitas versões de livros, de obras literárias para a internet, para computadores. Não seria um momento de se pensar, talvez uma medida assim, não sei se seria adequado, mas obrigar mesmo as crianças, adolescentes na escola a ler pelo menos 2 exemplares por ano, por exemplo, para ver se isso cria um gosto pela leitura, porque o que se percebe é que existe uma atração natural do jovem pela tecnologia e cada vez mais essa atração natural faz com que ele se afaste das coisas, podemos dizer assim, antigas. A gente não pode chamar livro de velho, de antigo, mas é um hábito antigo ler um livro hoje em dia, né? Sem dúvida, mas veja bem, eu penso que não se resolve pelo caminho, né, da imposição. Na verdade, primeiro do que tudo, o Estado tem que prover, ou seja, tem que criar as condições para que a gente possa ter um incentivo maior, ter um acesso maior à questão do livro, à questão da leitura. Eu quero aqui também lembrar, né, que o governo federal lançou o Plano Nacional do Livro e da Leitura. E é através exatamente desse plano que nós esperamos, né, as ações do Estado, junto com a sociedade civil, junto com o parlamento, poder termos uma política mais efetiva de incentivo à questão do livro e da leitura. Porque, veja bem, primeiro também a gente tem que se dar conta, né, da questão do acesso ao livro. Significa, por exemplo, a gente falar em preço do livro. Às vezes o preço não é acessível de jeito nenhum à maioria da população. Afinal, felizmente, a presidenta Dilma está idealizando aí um programa que levaria, por exemplo, o livro a um custo de R$10. Isso será extraordinário, né? Será extraordinário isso. Então nós temos que pensar na questão do acesso ao livro, nós temos que pensar também, no caso, por exemplo, do próprio computador, que hoje é uma realidade, também temos que pensar na questão do acesso ao computador. Felizmente está aí em curso o Plano Nacional de Banda Larga, que vai, sem dúvida nenhuma, democratizar muito o acesso ao mundo
digital. Mas, enfim, eu acho que um outro caminho muito oportuno é linkar a questão da educação com a cultura. E o MEC e o MINC, né, começando pelo plano federal, tem também estreitado cada vez mais esse diálogo e pensado iniciativas conjuntas, o que é muito oportuno e que é muito adequado. Deputada, tem um fenômeno que acontece aqui no Brasil. O meu diagnóstico pode estar errado, mas a minha observação me leva a crer que ele é maior no Brasil e que eu acho que está associado à questão do preço do livro mesmo. O preço virou um bem cultural, pelo preço do livro, ele virou um bem cultural que a pessoa, em certa medida, até gosta de ostentar. Então compra e tem muita dificuldade de se desfazer. E aí vai juntando livros, bibliotecas, o livro acaba não tendo a circulação na sociedade que tem em outros lugares. As pessoas lerem e despacharem o livro e esse livro circular por outras mãos. Isso também está muito associado à questão do preço e também é uma cultura nossa de que estudo, bens culturais são de fato bens, patrimônio e a gente deve mantê-los conosco, não é? Isso também precisa ser modificado? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Também concordo inteiramente com você. Eu volto a colocar para vocês que o desafio está posto, né? Nós sabemos ainda a carência que existe nessa área e o que nos cabe, portanto, é trabalhar para superar esses obstáculos. Eu quero aqui destacar que, enquanto legislativo, nós estamos exatamente fazendo a nossa parte. A Comissão de Educação e Cultura tem sido uma comissão, né, muito presente, luta pela promoção, pela valorização, pela democratização, pela questão da defesa tanto da cultura como da educação. Ao criar essa frente parlamentar, né, o objetivo nosso é exatamente ser mais um espaço político, institucional, né, para se somar, para ser parceiro nessa luta no que diz respeito à questão, né, do livro, da leitura. Porque o livro é importante a gente aqui destacar que é condição indispensável do ponto de vista da difusão da cultura, da transmissão do conhecimento, do fomento à questão da pesquisa, né, da defesa do patrimônio nacional. Enfim, é como já dizia Monteiro Lobato, a gente não pode deixar de citar Monteiro Lobato de maneira nenhuma, né? Grande escritor, quando ele dizia que um país se faz com homens e com livros, né? E, Daniele, o fato é que o Brasil, né, olhou muito pouco ao longo da sua história, né, para a questão das políticas públicas voltadas para a defesa da educação, para a defesa da cultura. Eu sou relatora do Plano Nacional de Cultura, que foi aprovado aí na nossa casa. E o plano revelou um quadro dramático, que é a exclusão social do povo brasileiro, da maioria do povo brasileiro, no que diz respeito aos bens culturais, à cultura. O Plano Nacional mostrou que não é só bibliotecas, nós não temos salas de cinema, nós não temos teatros pelo país afora, o número desses equipamentos é muito pequeno. Mas voltando ao nosso foco aqui, eu acho que o caminho é a gente buscar sustentabilidade orçamentária para realizar o Plano Nacional em defesa do livro e da leitura. Nós temos que ter recursos para que a gente possa realizar o Plano Nacional do Livro e da Leitura à luz dos 4 eixos principais que definem exatamente as suas linhas de atuação, que vão desde a questão da democratização do acesso, a formação dos novos leitores, a valorização da leitura, a questão do fomento da economia do livro, né? Quando você vai instalar a biblioteca, você tem que pensar em várias questões, a questão da acessibilidade, a questão da programação cultural, que é interessante que essa biblioteca tenha, a questão da gestão, e aí eu volto a dizer, né, o programa Agentes de Leitura, que é um programa vitorioso, que foi idealizado, né, no governo do presidente Lula e que está tendo continuidade agora no governo da presidenta Dilma, sob a liderança, sob a coordenação hoje da ministra Ana de Holanda. E esse programa não só deve ser mantido como está sendo mantido, mas ele tem que se ampliar para o Brasil afora. Porque não basta, volto a dizer, não basta só
você ter a biblioteca, é preciso que você tenha os instrumentos adequados para fazer com que aquela biblioteca funcione e funcione bem. E voltemos também ao assunto do acesso, do preço do livro. Isso é fundamental. Assim como está aí a perspectiva, um Plano Nacional da Banda Larga, os tablets que estão vindo, né? Ou seja, de tornar acessíveis aos estudantes por esse país afora, será um instrumento também muito valioso, né? Muito importante do ponto de vista da democratização do acesso à leitura. Perfeito. Agradeço mais uma vez a presidenta da Comissão de Educação e Cultura da Câmara, a deputada Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, e uma das parlamentares que mais trabalhou pela reinstalação da Frente Parlamentar Mista do Livro e da Leitura. Muito obrigado, deputada. Obrigado a vocês. Eu realmente estou muito feliz porque a frente nasce com muita motivação, né? Muitos parlamentares aderiram à frente. Eu acho que vai ser um espaço bem adequado aí na Câmara para a gente fortalecer essa luta em defesa do livro e da leitura. E lembrando, né, que um dos caminhos para democratizar o acesso ao livro é a gente aprovar aí na Câmara dos Deputados o Vale Leitura. O Vale Leitura é muito importante e tem tudo a ver, né, no sentido de criar condições mais adequadas para que a população possa comprar o seu livro, possa ter acesso ao seu livro. E nós esperamos que este Vale Cultura finalmente seja aprovado na Câmara dos Deputados agora o mais rápido possível. Ele está prontinho para ir ao plenário. Muito obrigado mais uma vez, deputada.